Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo está no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, e está escrito assim: Vinde e tomemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 14, depois versículos 17 a 20 e ainda o versículo 29. Essa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral: compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus, e ainda 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Mais uma vez comigo, professor Joás, nós já estamos na 10ª lição. Parece que foi ontem mesmo que começamos lá no primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. E já passamos aí por 9 lições e chegamos aí à 10ª. Próximo aí do fim do trimestre. Que lições maravilhosas são essas? E hoje nós vamos estudar uma das importantes lições também, ou as consequências desse cativeiro, ou o que levou esse povo aí para o cativeiro. Lição muito boa, né? Pois é, estamos na reta final aí, né, e nós já vimos muito material relevante, né, sobre esse período dos reis aí, primeiro e segundo reis. Já vimos como principalmente o rei do norte, né, a idolatria imperou ali desde sempre, né, desde Jeroboão. E agora a gente vai chegar, parece que no ápice da consequência dessa idolatria, de toda essa idolatria, né? O reino do norte vai ser levado cativo, né, pela Assíria. Professor, esse livro de Segundo Reis, aliás, não é só o segundo, é primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, que são os registros dos reis de Israel e Judá, né, de todo Israel, ali Davi, Salomão, depois que o reino se dividiu. Mas esses livros são um livro bem histórico e de vez em quando alguém nos pergunta, até mesmo na escola dominical presencial, esses dias eu tive com uma pessoa que me perguntou, seu irmão me perguntou assim: pastor, como que eu faço para entender esse contexto histórico desses dois livros, né? É o primeiro Reis e segundo Reis, primeira Crônicas e segunda Crônicas. Como que eu faço para entender o conteúdo desses livros? Qual a dica para eles, professor? É bom ter um bom comentário bíblico, né? Faz parte, né? Um bom livro de geografia bíblica é o que mais vai ajudar, né? Entender esse contexto aí. E é lógico ler o texto, né? Ler o texto, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas, os profetas aí desses períodos. Isso tudo vai dar um contexto geral, né, e a compreensão vai, aos poucos vem. É complicado mesmo, porque é muita coisa acontecendo, né, e tem um pedaço da história aqui, outro pedaço ali, a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça, né, para ter uma visão panorâmica, né. Foi exatamente o que eu falei para esse irmão e falei com ele o seguinte: um dos princípios é a gente estudar bem esses 2 livros, ouvir bons comentários, né? Tem muitos professores bons aí, principalmente participar da escola dominical, que esse trimestre nós estamos assim, estamos recheados de informações bíblicas, isso é muito bom. E uma ajuda essencial é a ajuda do Espírito Santo na interpretação da palavra de Deus, né? Que a gente precisa da ajuda, é indispensável a ajuda do Espírito Santo no entendimento, na aplicação, né, na fixação desses textos. É muito importante, que é muita informação, né, professor? Essa última dica aí é a boa, né? Além de tudo todas as outras, essa aí é a boa, porque nós estamos falando da maior escola do mundo, né? E às vezes a gente tem coisas de uma riqueza tão grande à nossa disposição e a gente às vezes menospreza, não dá o valor que deveria, né? Você pensar que tem gente que para adquirir esse tipo de conhecimento paga caro, né? Muito dinheiro, né? Num curso teológico para
adquirir esse conhecimento que a gente recebe de graça na escola dominical, com professores que estão capacitados para ensinar. Às vezes tem professores que são até contratados dessas escolas onde alguém paga caro e está lá na escola dominical, né, ensinando de forma voluntária, e o aluno da escola dominical não paga um centavo. Né? Então, menosprezar uma riqueza dessa, né, deixar isso, é uma oportunidade que passa, né, que vai embora. E a gente até aproveita para falar disso, professor, que só esse trimestre nós estamos aí, terceiro trimestre, nós já estudamos 2 trimestres de 2021 falando sobre o Espírito Santo. Estamos encerrando o terceiro trimestre falando exatamente desse quadro aí do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Olha o que foi traçado aí desde a primeira edição do plano de Deus e a correspondência de Israel a esse plano de Deus. Sempre falhou exatamente por não confiar, né? Tiveram homens que foram fiéis ao Senhor, mas não deixaram de pecar, mas foram fiéis ao Senhor, andou segundo o coração, né? Voltado para Deus, mas a maioria desses reis foram reis ímpios que levaram essas nações, a essa nação de Israel, essas tribos ao cativeiro, e com muito pesar, né? Sim. Bom, professor, acho que nós já demos uma situada histórica, geográfica aí. Você falou muito bacana, eu gostei desse comentário seu sobre essa posição geográfica. Como nós estamos falando aí do Reino do Norte, você quer falar alguma coisa sobre essa geografia desse Reino do Norte, como é que funcionava aí? Reino do Norte eram as 10 tribos, né? As 10 tribos de Israel, né, que tiveram ao longo de 19 reinados, né, uma série de complicações, assim, né, muitos assassinatos, muitas tramas desse tipo, e muita idolatria. Né? Teve rei aí sacrificando os próprios filhos a deuses estranhos, né? Teve reis aí construindo altares, estátuas de deuses para tudo que é canto, né? Por onde passava, ensinando o povo a essa prática de idolatria. Então culminou nessa lição de hoje, né? O cálice da ira de Deus foi enchendo até entorna, né? Professor, vamos lá então. Nós vamos falar muita coisa aí nessa historicidade bíblica e também a geografia bíblica, é muito legal. Já falamos aqui muito de geografia na lição de Elias e Eliseu, né? Muita coisa. Tem gente que não sabe que o profeta Elias Deus escondeu ele no território lá em Saré, porque era a cidade de Jezabel. O pai de Jezabel morava lá, né? E para muita gente isso é novidade, né? Mas vamos lá, introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país fora acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Que tragédia, vamos falar assim, generalizada em todos os aspectos: política, social, econômica e religiosa. Poxa vida, pensa numa decadência, né? Todos os níveis de poder estão corrompidos, né? Então é uma decadência total, né? Sobre esse reinado do rei Oséias, né? É aí que vai se dar o cativeiro. Mas seria importante a gente dizer quem é esse rei Oséias aí, né? Muito bom. Antes disso aí, o Império Assírio ele foi conquistando cada vez mais, né, outros países como seus vassalos, né? E tinha um estilo bem peculiar de conquista, né? E eram muito violentos. E um pouco antes de Oséias, o rei Pecá, né, de Israel, e o rei Rizim da Síria, né, não da Assíria, da Síria, promoveram uma iniciativa de tentar frear esse império assírio, né? E acabou que não deu muito certo para eles. Nessa tentativa, eles procuraram a ajuda do reino do sul, né, a ajuda de Judá.
e Judá se recusou, né? E eles acabaram tentando subjugar Judá, né? E o rei de Judá pede então o reforço da Assíria, né? Porque para lutar contra o império, o governo sírio e o governo de Israel, né, eles pediram ajuda do então império que está avançando aí no mundo daquela época. E é lógico, também foram devastados, né? Tanto a Síria quanto Israel foram devastados quando os assírios entraram de vez, né, na batalha, e o rei de Israel foi deposto, né, Peká, e o próprio rei assírio, né, colocou Oséias para governar em Israel, Reino do Norte, né? E é o rei do cativeiro. Por que ele é o rei do cativeiro? Porque uma vez que ele pediu ajuda, ele só se livrou por causa da ajuda dos assírios, ele tem uma dívida com eles, né? É assim que funciona. Não existem favores nesse meio aí, né? Quem pede um favor está contraindo uma obrigação, é lógico. Nesse tipo de situação de poder é assim que funciona, né? Então ele estava devendo, aí a dívida era imposto para mim, paga aí isso aqui de imposto. Uma hora Oséias cansou, decidiu não pagar mais imposto, fez uma aliança com o Egito, né, para atacar a Síria, né, e se livrar daquela imposição, né, de impostos. E aí veio o cativeiro, né? Aí a Síria vai contra o próprio Oséias, que eles mesmos colocaram lá. Professor, vamos dar uma situada histórica aí nesses grandes impérios. É muito bom a gente falar nisso, porque nós estamos numa lição importantíssima e cabe esse conteúdo, principalmente quando a gente fala desse cativeiro. Existiram grandes impérios no mundo, né? Por exemplo, o primeiro deles foi o Império Egípcio, que começou com muita força, e a gente vê até nos dias aqui desse rei aqui de Oséias, um pouco antes, que muita importância, né? Muito influente. O Egito é uma civilização aí de, vamos falar, de pelo menos 6.000 anos de história. É fantástico a civilização egípcia com a grandeza. Se não me engano, ainda nos registros de Primeira Crônicas, existe um faraó lá, se não me falha a memória, faraó Neco, se não me falha a memória, nessa época ele tinha um exército de 1 milhão de soldados. Já pensou? Já tinha passado muito tempo e ainda estava assim com muita influência. Esse aqui da época de Oséias parece até mineiro, né? O faraó Só. Faraó Só. Olha só. Né? Muito interessante. Logo depois desse Império Egípcio veio o Império Sírio e depois os Assírios. Tem uma diferença, para a gente fixar isso e guardar bem, a capital da Síria, Damasco, e a capital da Assíria, Nínive. Eu acho que isso ajuda muito a fixação, a interpretação e o aprendizado. Depois disso aí, aí veio o Império Babilônico, com Nabucodonosor, Dario, Belsazar, que é a galera toda lá. Depois levantou o Império dos Medos e Persas, né? Depois veio o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Isso. Então foram esses 7 impérios, 7 grandes impérios aí dentro da história. Nesse primeiro aqui... Que a gente vê na profecia de Daniel com muita clareza, né? Exatamente. Fiz questão de levantar esse ponto exatamente para a gente ver uma questão histórica e uma questão geográfica, né? Nós saímos lá do norte da África, o Egito, estava lá no norte da África. Do norte da África ele passou a dominar a terra de Canaã. Então dominava ali os judeus, ficou por muito tempo assim. Tanto é que na época de Abraão, Deus havia já falado uma profecia que a nação, os descendentes dele iriam descer o Egito e ficar lá 400 anos, e exatamente foi o que cumpriu, 430 anos, e depois Deus iria julgar essa nação, iria libertar o seu povo. Então ele estava falando do Império Egípcio e a libertação e por aí vai. Então nesse inteirinho aqui, o Egito já tinha passado, a Síria também, do grande Naamã, do general Naamã, também já tinha passado, e estava levantando o Império Assírico, o Império da Assíria. E era um império assim, vamos falar assim, os piores guerreiros
eram os assírios. Eles eram cruéis, indomáveis, ruins, e eles eram muito maus. E foi levantado para julgar uma nação que tinha tudo para ser uma nação, vamos dizer assim, abençoadíssima, perfeita, mas por causa do pecado eles foram condenados ou julgados por isso aí. Eles Triste dominavam pelo terror, né? Um governante que percebia que a Síria vinha contra ele nem que já sabia de quem que se tratava, ele nem empreendia esforço, ele nem sacrificava seus soldados, não, porque, né, a crueldade era muito grande, né? Quando eles encontravam resistência, eles aumentavam a crueldade para tocar medo mesmo, até nos governantes, nos soldados, né? Coisa de cortar nariz, mutilar a orelha, né? E outras partes do corpo aí, né? Emparedar o sujeito vivo. Já pensou cortar os lábios, fica só, né? Era a tática que eles usavam, tocar o terror, né, para que nem se atrevam a lutar contra a gente. Eu vou aproveitar isso que você está falando. Eu me lembrei de um negócio que eu li há muito tempo atrás num livro histórico. Talvez você em casa está pensando assim, mas será que isso tem base bíblica? A gente, claro que sabe, tem a vontade. Mas e base histórica? Tem muito. Depois, se você quiser, você pesquisa aí na sua casa e digita no Google aí, procura saber quem foi Assurbanipal. Era um rei assírio muito ruim. Esse camarada tinha mania de pegar o exército inimigo, levar ele num lugar bem alto, cortar a cabeça de todo mundo e virar o corpo, assim, só para atingir se fosse aqui em Caratinga, levava todo mundo para Pedra de Itaúna, cortava a cabeça e julgava assim, virava o corpo de cabeça para baixo assim e tingia a Pedra de Itaúna toda de sangue. Tão ruim que esse camarada era. E foi para lá que Jonas foi enviado, né, para pregar o evangelho para Nínive. Mas tá bom, professor, acho que nós já demos um conteúdo histórico aqui desse primeiro ponto aqui, desse primeiro capítulo, mas deixa eu só reforçar aqui, capítulo 1 aqui, Samaria cercada pelo rei da Síria. Então nós vemos aí três subtópicos. Primeiro, Israel sob o reinado de Jeroboão. Segundo, a traição do rei Oséias. E terceiro aí, a advertência dos profetas. Vamos dar uma contextualizada aqui. Jeroboão II, terrível rei. Aí vem a traição do rei Oséias, que se aliou ao rei mineiro lá, né? Ao Egito. E depois Sor. E aí vem a advertência dos profetas para não entrar nessa onda de aliar com o adversário, e eles entraram e foram levados cativo. Que tristeza esse ponto que eles chegaram, né? Acabou no cativeiro, né? O ano 722 a.C., o governante da Síria, Salmanaser V, né? E já era profetizado isso por Oséias, por exemplo, né? O profeta Oséias, ele profetizou que Israel ia ser subjugado, seus filhos iam ser despedaçados, né? Uma referência à crueldade assíria, né? De cortar órgãos, né? Aquela crueldade toda, seus filhos despedaçados, suas grávidas partidas, né? Então uma referência muito clara à crueldade assíria, e que de fato aconteceu. O interessante é que os profetas não só disseram que isso ia acontecer, mas deram uma alternativa. Todos eles deram alternativa ao povo para que isso não acontecesse, né? Se vocês me buscarem, se vocês voltarem para mim, né, isso aí vocês vão ser livres disso aí, né? Mas o povo não deu ouvidos. Um profeta falava, o povo não dava ouvidos. O outro vinha e falava. Deus foi longânimo, foi insistente, foi sempre avisando, sempre falando, chamando o povo a voltar, mas o povo permaneceu idólatra. Outra coisa, professor, e a gente está quase fechando esse primeiro bloco aqui, e a gente fala aqui que Samaria foi cercada pelo rei da Síria, e exatamente nessa época existiam dois profetas aí que eram veementes, Oséias e Amós. Então vai aqui mais uma dica de conteúdo histórico. Quem quiser saber
um pouco mais o que originou o cativeiro de Israel, essas tribos do norte aí, é só dar uma olhadinha nos oráculos de Oséias e Amós, o contexto histórico ali, como vivia, principalmente o Oséias, né? A injustiça no meio religioso, né? O sacerdote faziam coisas terríveis no âmbito religioso, a política que era de origem real, né? Estava uma bagunça que só, os pobres eram desprezados, os idosos também, é complicado, o social nem se fala, a ponto de Oséias e Amós ser duro com eles, e aí Amós lança uma palavra de Deus, uma profecia, que a gente fecha esse bloco falando, Amós 8:11, né, está escrito lá, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvirem as minhas palavras. Que tristeza para esse reino e para esse rei ouvir uma palavra dura como essa, e mesmo assim eles não se converteram. Não deram ouvido às advertências, né? Os profetas vieram advertindo, né, sobre tudo isso, sobre a injustiça social, sobre a prática da idolatria, né, sobre as injustiças mesmo. Os ricos chegavam, tomavam as posses, né, dos que não eram tão ricos quanto eles, e ficava por isso mesmo, né? E tanta coisa injusta acontecendo, e tudo isso foi advertido, né? Eles foram repreendidos por essas práticas, e até pela apostasia, né, pela idolatria, mas não deram ouvidos, e deu no que deu. Veio o cativeiro. Professor, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e a gente volta. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte, o segundo bloco desse comentário maravilhoso dessa lição de número 10. Não saia daí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Queridos, estamos de volta, esse é o SOADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 10, o cativeiro do Reino do Norte, né? Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí que esses dois profetas, Oséias e Amós, levantaram contra, vamos falar assim, a impiedade desses reis em 4 esferas: religiosa, política, social e também... Deixa eu lembrar aqui na lição, deixa eu pegar aqui, ó, política, social, religiosa e econômica. Essas 4 esferas estavam totalmente devastadas pelo sincretismo, essa mistura entre o povo de Deus e outras nações aí que levou esse povo à idolatria. Vem uma pergunta, professor. Será que a história não se repete? Poxa vida, tanta confusão que temos hoje, né? Em todas essas ordens, você procurar uma religião verdadeira, né, você tem que procurar com lupa, né, e nós estamos falando de forma geral mesmo, né, e a gente se enquadra nisso. Sim. Né, estamos incluídos nisso aí. Política, se falar de política, então, tem uma política muito ruim sendo feita, né, de polarização, como se só houvessem 2 lados, né, e isso é muito ruim. Não há espaço para debate, não há espaço para diálogo,
né, para contraditório, né? Você tem que ter ou essa visão ou essa visão. Não tem espaço para mais nada. Isso é muito ruim, né? Se tiver alguma coisa boa nisso, é a curiosidade pelo conhecimento político, né? Talvez só isso de bom. O resto... E nas outras questões, né, econômica e social, aí nem se fala, porque quando essas coisas vão bem, a política e a religião, parece que o social e o econômico acaba funcionando bem também, né? Porque, grosso modo, né, a maior parte das religiões, pelo menos, tem um olhar social, um olhar para o outro, né, de beneficiar o outro de alguma forma, né, se doar de alguma forma. As boas religiões têm essa filosofia, né? Então, essa parte econômica e social também prejudicadíssimas. Verdade. Aí, né? E principalmente com essa transgressão, com esse sincretismo, as pessoas acabam perdendo foco naquilo que é primário e passam a preocupar com coisa secundária. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim e o povo acaba sofrendo com isso. Bom, professor, nós vamos falar nesse capítulo 2 aí, os pecados do povo e a sua queda. Então vamos lá. O terrível pecado de idolatria. Nós estamos falando isso aí desde a lição segunda, aliás, da primeira lição lá com Salomão, né? Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativo algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual, a rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse com ela filhos. Essa prostituta representaria a nação de Israel. E daí para frente, Oséias cumpriu tudo isso que o Senhor havia falado, casou com Gomer, teve filho, a mulher largou, ele tornou a buscar, depois a mulher foi embora de novo, e aconteceu isso aí repetidas vezes, e aquilo ali Deus estava fazendo quase que uma parábola, assim, só faltava abrir a cabeça do povo de Israel e colocar isso na cabeça deles, e mesmo assim eles não entenderam o que Deus estava mostrando para eles. Professor, voltamos à geografia bíblica. Se a gente for olhar o Reino do Norte, ele está bem próximo ali, a divisa do Reino do Norte, a parte de cima ali de Israel, está bem próximo ali dessas nações terríveis que, vamos falar assim, ali próximo de Canaã, daquela parte do Oriente, aquela parte ali da faixa de Gaza atualmente, né, hoje, mas está bem ali próximo de países na época, de cidades na época, de pessoas, de reis da época, que eram totalmente idólatras e que essa junção, essa conexão de um com o outro aí trouxe um prejuízo muito grande. Oséias, parece que foi Oséias que profetizou, né, deu nome, né, Israel se prostituindo, né, com o Egito, com a Síria, né, ele deu esses nomes aí, né, ele citou, né, essas transgressões pelo nome. Então, se aliar, fazer esses tipos de aliança antes de buscar aliança com Deus, né, só era uma revelação de como o coração deles, né, como nação, estava distante de Deus. Verdade. Né? Veio um aperto, né? As nações vêm contra nós. Nós temos um Deus que pode nos livrar das nações? Temos, vamos buscá-lo. Né? Em outros tempos a postura de Israel foi essa, mas aí Oséias está afastado. Oséias foi essas outras nações que colocou ele na posição que ele está. Então, né, é um vendido. Então ele nem vai cogitar buscar Deus antes, né? Ele já vai buscar outras alianças, Então assim como o seu antecessor fez, né? Os seus vizinhos fizeram. Antes de buscar Deus, buscou aliados que são inimigos de Deus. Então não podia dar certo. Tinha tudo para dar errado, né? E essa aliança começou com Josafá e Acabe, né? Pois é. E Josafá, por conhecer a Deus, falou, peraí,
será que antes de a gente subir a Ramote de Gileade, será que não tem nenhum profeta que a gente possa consultar, não? E apareceu Elias e falou, eu só vim falar com vocês por causa de Josafá. Se não fosse ele, não teria vindo não, tá? Deus conhecia o coração, né, e sabia que Josafá errou por excesso, né? Ele tinha boas intenções, né? Qualquer um que busque unidade, né, união, né, juntar, em vez de espalhar, assim, pelo menos no primeiro julgamento, parece estar com boas intenções, né? Verdade. Mas, a não ser que isso tenha outros interesses, né? Mas era o caso de Josafá, ele tinha boas intenções, mas foi repreendido depois, né? Por causa dessas alianças desastrosas aí, que acabaram manchando o próprio Reino do Sul, que não estava praticamente intacto da idolatria até então, né? Verdade. Vamos falar de causa e efeito, né? A causa foi boa, mas o efeito foi muito ruim. Muito cuidado com isso. Ponto 2, outras causas do cativeiro. Primeiro nós falamos aqui da idolatria. Eu acho que ficou bem claro aqui, né, professor, essa questão da idolatria que culminou aí com, vamos falar assim, o aparecimento desses dois profetas, Amós e Oséias. Eu acho que está bem claro aí, né, essa questão de idolatria. Amós também falou duro. Amós criticou muito. É claro que ele foi usado por Deus, né? Eu estou falando de uma crítica, eu estou falando de uma profecia. Amós profetizou muito sobre a desigualdade social. Na época do profeta Amós, que é uma época bem próxima a essa aqui, havia uma desigualdade social muito grande que culminou nesse cativeiro. Isso aí foi o basta para Deus. Deus colocou a mão no peito do rei e falou assim, pronto, agora acabou. A taça da ira já encheu. Amós e Oséias, tem um texto em Amós 5, né? Verso muito 21, bom. 27, isso aí fica muito claro. Oséias 7, né, verso 11 ao 14, ele vai falar que invocaram o Egito, vão para a Síria. Aí ele vai apontar, né, essas causas. Vocês fugiram de mim, vocês se rebelaram contra mim, vocês se ajuntam com muita alegria, com muita facilidade para o trigo, mas contra mim se rebelam. Né? Então, essas advertências foram completamente ignoradas, né? E é por isso que o cativeiro aconteceu, né? As causas do cativeiro não são apenas a idolatria, né? É a causa mais grave, né? Mas a idolatria acabou desencadeando outras coisas que culminaram no cativeiro, né? Professor, eu vou voltar um pouquinho aqui na história, a gente está com o tempo quase encerrando, mas isso aqui é muito importante a gente falar. Como que chegou esse ponto aí, esse que culminou nesse cativeiro do Reino do Norte aí, né? Esses 19 reis ruins que tiveram aí no Reino do Norte, reis terríveis, mas a gente já viu a história se repetir aí, pelo menos aí, no período dos juízes, o tanto que Deus advertia e houve reincidência no pecado, né? Pecava hoje, pedia perdão, aliás, pecava, Deus enviava um opressor, a nação se arrependia, Deus providenciava um juiz, daí a pouco o povo pecava no mesmo jeito, no mesmo pecado, até o ponto de Deus dar um basta nisso também. Foi a mesma história que aconteceu, que culminou no cativeiro aí em 722 a.C. Foi só uma observação. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Isso aqui é muito forte, esse desprezo. Eu fico pensando hoje, né, a sociedade aí, vamos falar nos nossos dias atuais, a terceira idade trabalha e faz tudo que tem de fazer, contribui, e chega agora, tem alguns cortes, tem um monte de coisa aí que é muita injustiça, e a gente vê muita coisa e muita desigualdade, o dinheiro público sendo administrado de qualquer maneira, saindo pelos ralos, e a sociedade sendo esmagada por essa injustiça social. Isso está sendo anotado no caderninho de Deus também, no plano de Deus. Isso tem uma resposta dura de Deus, assim como teve para essa época. Vale de alerta para nós. Como Amós disse, né, que Deus prometeu jamais se esquecer daquelas maldades, né? Parece que isso vale para o que a gente está vendo hoje também. Tem gente achando que Deus não está vendo, que Deus
pode se esquecer, ele existe, ele vai se esquecer disso aí, porque, né? Tem gente que é muito incrédula, né, quanto à transcendência e imanência de Deus, né? Mas é fato que ele está vendo e isso não vai passar desapercebido, não. Verdade. Eu estou tentando lembrar aqui, professor, exatamente nesse primeiro cerco aqui, que durou um tempinho bom, foi uma 3 fome anos. terrível. 3 anos de cerco. Já né? pensou? Ninguém entrava e ninguém saía? Não entra água, não entra comida, Nossa. e ninguém sai para buscar fora. 3 anos é um período muito longo, né? Você vê que nós estamos vivendo aí praticamente, vamos falar 1 ano e meio de pandemia. Olha o estrago que isso fez. Eu estou falando aqui a nível de, vamos falar de Estado. Nós podemos minimizar isso então a nível Caratinga. Olha o estrago que isso fez na nossa cidade. Agora imagina um cerco desse aqui que ninguém entra nem sai e está todo mundo travado, né? Complicado, né? Ah, bom, mas é o preço, né? É o preço do pecado. Professor, a gente encerra falando aí dos que os estrangeiros ocuparam Samaria. Primeiro, a mistura de gente e o sincretismo. O que era pior ficou... o que era ruim ficou pior ainda, né? E depois nós vimos aí para encerrar Jesus e os samaritanos. Eu vou ler, a gente faz um apanhado geral. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem. Na verdade, isso aqui é para acabar com a linhagem de Cristo também. Isso aqui foi, de certa forma, talvez até uma ação maligna aí, né? Mas Deus manteve aí a promessa dele, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. E depois nós vamos ver aqui Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino de Deus, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. Em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. E nós vemos também depois a parábola do bom samaritano e outros pontos que Jesus também falou sobre essas questões. Mas nós vimos aí o estrago que a idolatria causou um sincretismo, uma mistura que, se não é intervenção de Deus, como sempre, o que seria de nós hoje com a vinda do Messias, né? A Síria usou uma tática de governo muito peculiar, né? Que é dominar pelo sincretismo, né? Reduz a identidade a nada, né? Tira a identidade daquele dominado. Então, dominou Israel aqui, trouxe um monte de gente de tudo que é canto, colocou lá, né? Aí agora eles não têm mais identidade. Acabou nascendo uma identidade nova dessa mistura toda, que é os samaritanos, né? E se antes a idolatria era um problema, agora com essa mistura é um problema equacionado aí, né, várias vezes. Tinha ali, você podia contar, né, os deuses que tinha ali naquela idolatria toda que Deus condenou, né, com tanta veemência: Baal e Mamon, né? Então, agora, se você ler capítulo 17, né, verso 30 de 2 Reis, Benote, Nergal, Azima, Nibás, Tartag, Adrameleque, Anameleque, olha quantidade de deuses que tem agora, né? Então a coisa piorou e piorou bastante, né? A idolatria, que já era um problema, agora é um problemão, né? É interessante que, como foi aquele monte de gente para o cativeiro, né? Parece que mais de 27 mil pessoas, né? Os leões começaram a predominar ali, começou a matar muita gente, e alguém convenceu o rei de que aquilo era maldição de Deus, porque o Deus da terra não estava sendo adorado, né? Aquele sincretismo trouxe algum... Então o próprio causador da coisa, ele é advertido de que pode ter um problema. É lógico que a Bíblia não diz que o problema dos leões era esse,
né? Que quando a Bíblia diz que né? Deus mandou, né? Sim, sim. Mas ele acabou, porque eles colocavam os sacerdotes que eles escolhiam assim, né? A esmo, e aí ele acabou colocando um sacerdote mesmo para ver se aplacava a tal ira do Deus da terra, né? Então o sincretismo foi um problema que piorou os problemas que já existiram, né? É o que a gente vê, professor, é que sem Deus o que está ruim pode ficar pior. Pois é. Muito pior. E a gente viu isso em Israel de uma forma, num exponencial muito grande. A gente trazendo para o nosso contexto, tem uma coisa que a gente... esse mal persiste hoje, né? E tem gente que se ilude achando que isso não existe, né? O Leviatã é só uma fábula, por exemplo, né? Eu não sei se os entendedores entenderão, né? Mas é fato que gente que aparentemente não tem poder nenhum é capaz de influenciar gerações inteiras e para o mal, né? Então é o governo ideológico, é o poder da ideologia. E a gente hoje trata isso com uma banalidade, né? E acha que isso não é um problema. Olha o que aconteceu com Israel, né? Parece que não tinha poder nenhum, aquele monte de gente vindo de um monte de lugar. Mas e a ideologia que se formou, né? Eu vou falar uma coisa que nós vamos estudar isso mais para frente, mas como nós falamos de alguns impérios, a gente encerra falando isso. Olha o poder da influência desse sincretismo. Antes dos romanos, o povo, Alexandre o Grande, né, os gregos estavam no poder. Os gregos foram vencidos pela força dos romanos, porque os romanos eram bárbaros. E daí a pouco começa a vir os saxões, na época do Império Romano, a gente viu muito essa história também. Mas os gregos dominaram o romano pela cultura. Tanto é que a língua que se falava no Império Romano era o grego. Olha o Novo Testamento. Eles não têm mais poder, né, politicamente falando, mas qual que é a linguagem que os jovens usam? Né? Quais são os modos dos jovens, dos cidadãos se portarem? Qual que é a ética deles? Tudo é grego. Tudo. Qual que é a teologia deles? Qual que é a filosofia? Então você percebe que o próprio romano, naquela estátua de Daniel também, naquela visão, ia chegar um certo tempo, que esse tempo está bem próximo aí, né? Que não tinha liga, era um barra com ferro. Isso é coisa para lições para frente. Né? Nós chegamos ao final dessa lição maravilhosa, queremos te agradecer pelo carinho, pela companhia, e Deus te abençoe. Na próxima semana vamos te dar uma lição maravilhosa. Convidamos a você a continuar conosco. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.